Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, Pastor Sinésio chegando aqui com o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. A leitura de hoje aconteceu no livro de 1 Crônicas, capítulos 15 ao 17. O tema da nossa reflexão hoje será: Ele deu voz a todos. A inspiração bíblica vem do Salmo 8, versículos 3 ao 5. Vou fazer a leitura aqui, acompanhe comigo. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus e os coroastes de glória e de honra. Duas datas vão nos ajudar na reflexão de hoje. A primeira delas, o Dia Mundial da Voz. A voz é uma ferramenta essencial para a comunicação humana, seja para conversar com amigos, familiares, realizar uma apresentação do trabalho ou cantar uma música. No entanto, muitas pessoas não cuidam adequadamente da voz e podem acabar desenvolvendo doenças como a disfonia, que é uma alteração na qualidade da voz. A segunda data, o Dia do Sacerdócio. A instituição do sacerdócio tem suas raízes no Antigo Testamento, onde os sacerdotes eram responsáveis por oferecer sacrifícios e realizar outros rituais religiosos em nome do povo. No cristianismo, o sacerdócio é visto como uma vocação divina, na qual os homens são chamados por Deus para servir a comunidade religiosa. Tema, mais inspiração, mas essas duas datas nos dão a reflexão para o dia de hoje. Vamos pensar hoje um pouquinho na voz. Eu quero pensar nela de duas formas diferentes. Primeiro, vamos pensar aqui na voz física, essa ferramenta essencial para a comunicação. Todos os seres vivos têm uma voz e todos eles se comunicam de alguma forma entre si. E tem uma segunda maneira que eu queria falar da voz. Você já ouviu a expressão dar voz a alguém? É óbvio que essa expressão não está falando de alguém conferindo a capacidade de falar a outro. Não. Essa expressão, ela significa dar a oportunidade de se expressar, reconhecer a importância, trazer a pessoa para dentro de um contexto e permitir a sua participação ativa numa situação. Essa segunda forma de ver a voz, nos leva à segunda data de hoje, o Dia do Sacerdócio. Por quê? A instituição do sacerdócio remonta lá, nós vimos aí, ao Antigo Testamento. E o sacerdócio é a forma que Deus escolheu de dar voz aos seres humanos. Lá no caso, dar voz aos israelitas que podiam então se comunicar com ele, falar com ele por meio da interlocução sacerdotal. Isso começou lá no Antigo Testamento, quando Arão era o líder dos sacerdotes. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. Mas aquele sistema era o prenúncio de algo muito maior que Deus iria fazer. Por quê? Ele estava preparando um outro sumo sacerdote que viria, não para dar voz apenas a Israel, mas para dar voz a toda a humanidade. Esse sumo sacerdote é aquele que instituiu um estilo de sacerdócio que Lutero chamou de o sacerdócio de todos os santos, porque a partir dele qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem acesso direto a Deus sem a necessidade de ninguém fazer interlocução por ele. Sim, meu querido, Deus deu voz a você, deu voz a mim. E quem faz essa interlocução entre nós é o supremo sumo sacerdote que ele instituiu, que é o Senhor Jesus Cristo. E falando de sacerdócio, tem um último aspecto que eu não quero deixar passar aqui hoje. É o sacerdócio de todos os homens na esfera familiar. Sim, todos os homens que já constituíram sua família, que têm aí sua esposa, alguns já têm os filhos, outros têm até os netos também. Eles são sacerdotes da sua família. Eles são responsáveis pelo cuidado espiritual em relação à esposa, em relação aos seus filhos. E nós podemos ver que essas duas datas de hoje se relacionam profundamente. Nós somos sacerdotes, dentro e fora da nossa casa. Nós somos chamados por Deus para interceder pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e principalmente para fazê-los entender que eles também têm voz diante do Pai Celestial
Por quê? Porque, como eu disse no começo do tema, ele deu voz a todos e deu voz nos dois sentidos. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero que abençoe a sua vida de alguma maneira. Muito bem, queridos, terminamos a reflexão, nosso momento diário de oração, falar com o nosso Deus, orar por todos os sacerdotes. Todos aqueles que têm incumbência aí de fazer interlocução entre o homem e Deus, e lembrando, isso é dado hoje a toda a igreja. Você que é um filho de Deus, você é um sacerdote responsável por intermediar a relação entre os homens e Deus. Você pode abrir o caminho do Senhor para a vida deles. Você, se é homem casado, como eu falei, é sacerdote também da sua família. Vamos orar ainda por todos aqueles que têm algum problema com a sua voz, qualquer situação. Vamos repreender todo o mal também nessa área. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pela vida que o Senhor nos concede. Oh Deus, como lembro do texto de hoje, o Senhor se importa conosco, através da tua grandeza, do teu poder. Pai, o Senhor se importa com cada ser humano desse mundo, nos criou dotados da tua imagem e semelhança, da tua glória, Pai. Que aqueles que perderam isso por conta do pecado a recuperem, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos estudos. Obrigado pelos nossos amigos, irmãos, pelas nossas igrejas, Senhor, pelos nossos líderes que têm nos ajudado aí no nosso caminhar com o Senhor. Pai, intercedemos hoje por todos os que estão investidos de autoridade, chamados por Ti para cuidar do Teu corpo, que é a igreja. Sabemos que todos temos acesso, mas o Senhor também colocou responsáveis, Pai, que vão cuidar do corpo, cuidar do rebanho, e pedimos a Tua bênção sobre esses homens hoje. Pai, renova suas forças, Senhor. Traz a provisão daquilo que eles estão precisando, que aqui os seus rebanhos reconheçam o valor de cada um deles nesse dia, não só nesse dia, mas todos os dias, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por eles, pelos nossos pastores. Oro aqui, Senhor, especificamente pelo pastor Carlos, pela pastora Vera de Votorantim, a quem nós estamos ainda aqui de longe, mas ligados a ele, pelo pastor Fábio, pela pastora Rosângela, Pai, nossos amigos também que nos auxiliam, estão sempre conosco, orando, intercedendo, Pai eterno. Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, também porque o Senhor é poderoso, o Senhor que deu a voz a todos nós, pode curar aqueles que estão com qualquer problema de voz, porque o Senhor é o Criador dela, Pai. Por isso, se algum irmão, irmã, algum amigo, alguém que está ouvindo esse vídeo, está com problema na sua fala, nós repreendemos esse mal agora em nome do Senhor Jesus, que aqueles que chegarem a esta meditação, ouvirem esta oração e crerem, sejam curados agora, Pai, em nome de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá. E obrigado por tudo que podemos fazer hoje. Nos ajuda, nos abençoa, prospera, Pai, a obra das nossas mãos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos aqui a nossa rodada de hoje, meditando, falando com Deus. Vamos embora, mas lembrando que aqui tem leitura para amanhã. 1 Crônicas 18 ao 20. No canto de baixo, as nossas redes sociais, você pode interagir conosco aqui nesse cantinho, pipocando a forma como você se relaciona com o nosso canal. Temos crescido ali na internet, temos crescido de diversas maneiras. Eu agradeço aí os que estão se inscrevendo no canal, mas sentimos falta do comentário, das curtidas, dos compartilhamentos. Nos ajude, isso vai potencializar que essa mensagem chegue aos muitos lugares. Link de cima. Estou falando nessa semana aqui da epístola de 1 Pedro. Você já leu 1 Pedro? Sabe que esse apóstolo fala sobre um período de provação, que ele escreveu para uma igreja perseguida? Não! Tudo isso eu comento nesse livro e você pode conhecer o livro nesse link que está aqui em cima. Conhecendo, gostando, adquire e nos abençoa. Chave Pix também está aqui, ó, tá? Essa aqui é a nossa chave Pix, pix@apalavraresponde.com.br. Quer apoiar o nosso canal? É só usar esta ferramenta. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Juntos até 31 de dezembro e depois
com certeza também é só permanecer no caminho. Tchau, tchau.